A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, como vão vocês? Tudo bem? Boa noite. A minha oração é para que Deus esteja abençoando cada vez vocês muito mais do que vocês possam esperar. E principalmente com discernimento, porque é o que nós mais necessitamos nos dias de hoje. Quanto às coisas naturais, às coisas materiais, crendo nós no Senhor Jesus, Ele nos acrescenta tudo o que é necessário. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, assim como eu tenho sido muito abençoado por Deus, para continuar com essa nossa jornada cristã. Hoje quero falar sobre dízimo, oferta, o que é correto. Se eu dizimar, Deus vai ficar contente a ponto de abrir as comportas do céu para mim? Se eu não dizimar, Deus vai ficar chateado comigo? Deus não vai me ouvir mais? Se eu ofertar, Deus vai multiplicar a oferta? O que eu devo fazer em relação ao dinheiro na igreja? O que a igreja faz em relação ao dinheiro que recebe de mim? O que eu posso dizer se Deus me abençoa, não abençoa, se eu dou, não dou, o que eu faço, o que eu não faço, com que pastor eu tenho que conversar, de que maneira eu posso ser orientado na palavra de Deus. Da mesma maneira que o dízimo, a oferta, a área sexual também é a mesma dúvida, o mesmo problema. Não há ninguém que oriente, não há ninguém que fale nada certo, não há ninguém que faça ou realize para você um pensamento, ou dê um pensamento para no mínimo você ficar sossegado e tentar se compor na Bíblia. Uma das coisas que a gente pode citar aqui é que o povo está errando muito por falta de conhecimento. Não leem Bíblia. A Bíblia, ela nos traz ensinamentos. Cada texto que eu tenho na Bíblia, eu preciso tirar ensinamentos. Então é por isso que as pessoas não estão sabendo o que fazer em relação ao dízimo, em relação ao sexo, em relação ao comportamento da vida cristã, ao caráter cristão. Ninguém está sabendo o que está fazendo, porque fica dependendo de homens, de alguns homens que estão liderando certas igrejas e que não têm ou não dão uma motivação correta para os seus liderados, ou seja, uma confusão muito grande fica na cabeça da pessoa dentro da igreja. Tá. Eu queria começar a falar sobre dízimo e oferta, primeiro citando um texto lá em Atos 19, onde Paulo, quando ele prega em Éfeso, ele se depara com um tumulto muito grande que foi provocado por Demétrio. E quem era Demétrio? Dos ourives da cidade, Demétrio era um homem que tomava conta do negócio, né? No templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, né? Se você pegar o texto lá, eu só vou citar esse Atos 19, mas você em casa, você medite sobre isso. Então Demétrio, quando Paulo começa a pregar em Éfeso, e algumas pessoas começam a se converter a Jesus Cristo, né? Demétrio então denuncia que Paulo estava causando um alvoroço com a sua pregação, e Demétrio cita que se ele continuasse, ele estragaria o negócio deles, né? E que negócio? Na verdade, eles fabricavam nichos do templo da deusa Diana e vendiam e comercializavam, e as pessoas que iam lá compravam esses nichos e davam lucro aos seus senhores. Então Demétrio ficou preocupado, falou: olha, se Paulo continuar pregando desse jeito, sobre esse Jesus Cristo,
eu acho que nós vamos perder o nosso negócio. E talvez hoje, através desse vídeo, muita gente vai falar, poxa, se o pastor Luciano falar essas coisas, vai acabar com o nosso negócio. Porque, na verdade, quando a gente fala sobre dízimo e oferta, virou um negócio. E virou um negócio tão absurdo que algumas pessoas estão se enriquecendo ou estão criando verdadeiros impérios mediante a busca e o sofrimento de alguns, ou de muitos, né? As pessoas hoje estão na igreja e como a igreja ela vive num sincretismo religioso muito grande, o que acontece? É interessante para que certos líderes não permitam que as pessoas conheçam a verdade. E a verdade está na Bíblia. Eu tenho um texto na nossa página que fala exatamente sobre dízimo e oferta e que denuncia esse grande comércio. Na verdade, se a gente olhar para alguns textos na Bíblia, né, e começando lá no Antigo Testamento, aonde a gente busca em Abraão alguma notícia sobre o que é dizimar, porque a Bíblia relata que Abraão dizimou, mas antes de Abraão, Caim e Abel ofereceram algo a Deus. E a oferta de um foi aceita e a oferta do outro não foi aceita. Mas veja a palavra oferta. E pela inveja, Caim mata Abel por causa de oferta. Muito bem. Voltando aqui para Abraão, lá em Gênesis, né, no comecinho da Bíblia, a gente vê em 14, no capítulo 14, Gênesis 14, do versículo 18 a 20, que Abraão dizima. Mas ele dizima de que maneira? Ele que propõe no seu coração dizimar. É ele que propõe no seu coração oferecer a Deus o dízimo. Né? É ele que propõe no seu coração em, pelo menos desta vez, aquela vez especificamente, a dizimar. Foi um desejo do seu coração. Então, a gente pode perceber o seguinte, que esse dízimo que Abraão oferece a Deus se transforma automaticamente ou por si só. Entende-se ou subentende-se que é uma oferta. Ele desejou no coração dele e fez isso com alegria. Então, ele ofertou a Deus, na verdade não dizimou, ele ofertou a Deus aquilo que ele propôs no coração dele. Tanto é verdade isso que você vê o relato de Isaac, em nenhum momento Isaac dizima a Deus, porque Abraão não ensinou isso a Isaac. Não era uma prática comum, como se ensina hoje, uma obrigação. Não, você tem que fazer, você tem que dizimar, você tem que pagar o dízimo. Agora, em alguns lugares já virou, nossa, não vou nem citar, mas em nome do dízimo, né, se pregam coisas absurdas na palavra de Deus. Então, de maneira nenhuma, Abraão foi provocado por Deus a dizimar. Pelo contrário, foi Abraão que desejou. Deus não pediu nada para ele. Ele foi lá e deu o dízimo. Ele ofereceu a Deus o dízimo. Então aquilo se tornou uma oferta. E ele fez com alegria. Ele fez com amor, né? E Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Muito bem. Então temos aí a primeira oferta, a oferta de Abraão. Isaac nem se menciona na Bíblia quando ele ofertou. Então, nada podemos contra a Bíblia, senão pela própria Bíblia, né? Os textos estão aí. Se você quiser examinar, você pode examinar lá em Gênesis de 14, no capítulo 14, de 18 a 20, ou você lê o texto todo e você vai entender isso. Seguindo no Antigo Testamento, a gente olha para Jacó.
Jacó, lá em Gênesis também, no capítulo 28, do versículo 20 ao 22, ele faz um voto. Se o Senhor for meu Deus, se o Senhor andar comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer isso e tal, eu vou dizimar, eu vou te dar o dízimo. Então foi um voto que ele colocou no coração e fez aquilo que ele colocou no coração. Também torna-se uma oferta. Não há nenhuma regra para isso. Jacó não criou nenhuma regra para isso. A gente entende que não há regras para dizimar. Não foram criadas regras. Mas tudo torna-se oferta. Da mesma maneira, quando a gente vai para Malaquias, eu vou até ler aqui para você. Hoje, estes afirmam e cobram o dízimo com base na lei. Mas, na verdade, Malaquias, que é da lei, que é o último livro da Bíblia, né? Ele simplesmente fala, trazer a mim os dízimos e ofertas. Quando Deus fala, né, para trazer os dízimos e ofertas, na verdade Deus está falando o quê? Ele fala, traga aquilo que de seu coração, né, for melhor fazer. Então, o que você quiser oferecer, para quê? Para que haja mantimento da minha casa, porque nenhuma igreja consegue ficar aberta se não for com a sua oferta. Quando está calor, na maioria das igrejas, ainda o ventilador, né, que é o equipamento utilizado, né, algumas aí têm um pouco mais de dinheiro e podem colocar ar-condicionado, mas o ventilador, ele substitui o anjo que deveria vir soprar, né, um ventinho para nós. Claro, estou satirizando aqui. Nenhum anjo vai ser ordenado por Deus para ficar soprando ali, para tirar aquele calor, aquele abafado, sabe? Que fica um monte de gente em volta e você fica ali, mesmo com o ventilador, se abanando porque está aquele calor. Da mesma maneira, o lugar que você está ali congregando, ele precisa ter luz, precisa ligar equipamento, precisa de uma série de coisas. Então, todas essas coisas vêm através da sua oferta e oferta voluntária, não obrigada. Porque é o seguinte, se temos dinheiro, fazemos. Se não temos dinheiro, não fazemos. Eu acredito que hoje as pessoas que são cobradas, né? Hoje a gente vê tudo, vê até maquininha, vê cartão de crédito, vê cartão de débito na igreja, né? Vê as pessoas cobrando dízimo e oferta e querendo pontuar se ele deu dízimo, tem que continuar a dar oferta. Então fica aquela loucura e a pessoa se sente muito mal, mas se sente muito mal e não fala nada, ela aceita, acabou, faz. Algumas aceitam que o boleto chegue em casa, outras aceitam que a pessoa faça voto com ela na frente de todo mundo. Então, quer dizer, se torna um negócio até absurdo. Eu vejo Jesus entrar no templo, na época dele, e combater, inclusive, os mercadores que estavam lá. E o que ele menciona? Ele fala assim, a casa do meu pai não é casa para fazer comércio, não é casa para ficar vendendo nada, não é casa para ficar fazendo bagunça, não. A casa do meu pai é a casa de oração. Então é um lugar que você vai e você se encontra com outras pessoas que estão orando, você se encontra com outras pessoas que estão dando testemunho do que Deus está fazendo na vida delas, mas sem obrigação de fazer alguma coisa. É claro que se eu estou na minha igreja e eu vejo lá que a minha igreja está precisando de algo, eu ponho, como Abraão pôs no coração, de ofertar alguma coisa a Deus ali para ajudar aquela igreja. Na verdade, isso não torna Deus, mas torna os próprios irmãos que estão ali. E se eu posso ajudar meus irmãos,
né? Colocando um ventilador na igreja, ou ajudando a colocar ali uma televisão, né? Uma tela. Se eu posso ajudar a fazer isso, por que é que eu não vou fazer? Isso vai beneficiar a mim e aos meus irmãos. Agora, não é que Deus precise disso, porque para Deus anunciar o Evangelho, Ele precisa de mim e de você, com a alma disposta a fazer isso. A alma disposta a estar ali oferecendo a Deus a sua oferta de tempo, a sua oferta de entendimento, quando você se aplica à Bíblia e você começa então a discernir a Bíblia. Porque Bíblia, meu irmão, você tem que ler para tirar lições. Quais as lições que eu tiro em Malaquias? Malaquias, Deus fala assim, olha, você ajuda aqui, né, naquilo que for possível dentro da casa, da nossa casa aqui, e eu vou ficar grato que você ajude seus irmãos, vou ficar grato porque isso é para vocês mesmos, e eu vou repreender o migrador, o cortador, o devorador. Então ele se propõe inclusive a salvar as nossas finanças, a cobrir as nossas finanças, a guardar as nossas finanças, ou proteger as nossas finanças, para que nos sobre dinheiro para tudo. Inclusive de ofertar na casa do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã querida, em nome de Jesus, eu digo para você, o que você tem que fazer em relação ao seu dinheiro, em primeiro lugar, você tem que pagar suas contas e dar um bom testemunho como cristão, para ninguém ficar te cobrando, ninguém ficar te acusando, falando assim, olha, o crente vai para a igreja, né? E ele chega lá na igreja, ele diz glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, mas está devendo aqui. Então, a primeira coisa que você tem que aprender nas suas finanças é andar corretamente, você pagar as suas contas. Se pode, faça uma conta, se não pode pagar, não faça. Então você tem que administrar os seus bens, você tem que administrar as suas finanças. E, a partir do momento que você administra as suas finanças, né, você tem dinheiro para comprar as suas roupas, você tem dinheiro para ir ao cinema, você tem dinheiro para passear e até dinheiro para você poder fazer uma oferta na igreja. Isso livremente, com sua espontaneidade tremenda, com alegria, fazendo isso com alegria. Porque eu fico pensando o seguinte, é correto você dizimar na igreja de cara fechada? É correto você ofertar na igreja de cara fechada? Claro que não. Porque se você está fazendo isso, meu irmão, minha irmã, para. Porque você tem que ter alegria em fazer isso. Não é verdade? Você quer dar o dízimo? Dê. Você pode? Dê. Mas proponha no seu coração que isso tem que partir de você, e não daquele que está lá em cima te obrigando a fazer isso. Olha, eu vou falar uma coisa para você, se o cara fez um programa na TV, não venha com o papo que isso é obra de Deus, não. Isso não é obra de Deus. Antigamente Jesus não tinha TV e pregava o evangelho da mesma forma. Ninguém quer ir para o deserto. Eu acho interessante, o cara gosta de aparecer, né, bem arrumadinho, diante de uma câmera, mas não quer saber de ir para a rua evangelizar, não quer ir saber. Me fala sobre os pobres que entram na igreja, que não tem nada para dar. Como é que eles são aceitos na igreja? Você sabe, eu não preciso te falar. Quantas vezes eu vi pessoas de rua sendo escorraçadas na igreja? Por quê? Porque não tem nada para oferecer. Não tem nada para oferecer, mas Jesus veio morrer por eles também. Jesus veio morrer pelos ricos, pelos pobres, por qualquer raça, por qualquer cor. Então, Jesus não fez acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Se a igreja tem recurso, é justamente para os pobres que ela tem que ter recurso. Me fala assim, mas a nossa igreja dá sopão. É fácil, meu irmão, é fácil dar sopão.
Eu quero ver é dar o coração. Eu quero ver se aplicar. Estou falando que o sopão está errado. O sopão, cada um propõe no seu coração, cada líder propõe no seu coração o que ele tem que fazer. A única coisa que ele não pode fazer é mentir sobre a Bíblia. Isso ele não pode. Ele não pode usar a Bíblia, usurpar, tomar poder na Bíblia para poder extorquir as pessoas dentro da igreja. Isso também ele não pode. Ele não pode ficar arrumando argumentos na Bíblia para tirar o dinheiro do bolso das pessoas. Olha, eu diria para você o seguinte, que 99% do que nós praticamos em relação ao Evangelho, nós erramos. Eu vejo e já vi pastores que foram até aqueles que me orientaram quando eu era novo na jornada cristã, pastores do qual eu usei os seus ensinamentos e me ensinaram. E hoje eu vejo que eles despregam tudo que eles pregaram. Eu vejo que eles pregam totalmente contrário. Por quê? Porque pregar sobre salvação, arrependimento de pecados, falar sobre o arrebatamento, falar sobre as coisas que Deus quer, os pensamentos de Deus, isso não enche a igreja, nem o bolso de líder. Agora, o que enche o bolso do líder é ele sentar naquela cadeira e se sentir obrigado, se sentir pressionado, se sentir atraído por coisas gospels. Mais uma vez nós estamos gospelando em Jesus, na cruz do Calvário. Porque esse movimento gospel, né, só traz confusão dentro da igreja. E eu falo para você uma coisa, eu sempre ofertei ao Senhor aquilo que eu quis. E posso te falar que a minha oferta foi muito maior do que qualquer dízimo que eu pudesse dar. Só que eu fiz com prudência. Se eu estou vendo que o cara é um picareta, que o cara é um sem vergonha, que ele está fazendo movimentos errados na igreja, não vai ver um tostão no meu bolso. Não vê mesmo. Eu sou dizimista e ofertante da minha igreja. Mas tudo isso é oferta. Por quê? Porque eu faço isso de coração e faço aquilo que eu proponho no meu coração. Eu dou a Deus o que eu proponho no meu coração. E posso te falar uma coisa? Quem tem que sustentar a igreja, na verdade, somos nós. Mas através do poder de Deus. Porque Deus nos dá poder para isso. Existem alguns dons que Deus nos dá. E o maior deles é você poder dar. Você poder contribuir, você poder fazer. Por quê? Eu digo que é o maior dom. Porque quanto mais você tiver um coração solto, livre para isso, mais Deus vai te abençoar. Porque Ele sabe que você sabe repartir. Agora, Deus não te obriga a repartir. Se você ganhar e reter para você, normal. Para Deus é normal. Deus não tem problema psicológico nenhum quanto a isso. Só que a sua igreja vai sofrer, porque ela precisa de você. É interessante também citar alguma coisa aqui, no tipo de... quando você vai na igreja, você quer beber uma água fresca. Quando você vai na igreja, você quer tomar uma água pura. Quando você quer na igreja, você quer tomar uma água gelada. Quando você vai na igreja, você quer ter um bom banco para sentar. Quando você vai na igreja, você quer que a sua igreja esteja limpa. Quando você vai na igreja, você quer que no mínimo no calor, essa igreja forneça para você algo para tirar o calor. Quando você vai na igreja e está frio, você quer que a igreja tenha condições de brecar o frio para você ficar confortável. Enfim, quando você vai na igreja e ouve louvores, você sabe que são equipamentos que produzem aqueles louvores, os equipamentos que se tocam. Então a igreja também tem seus desgastes, tem tudo. Eu entendendo isso,
vou propor no meu coração que eu tenho que ajudar a igreja, que eu tenho que ajudar no lugar que eu estou frequentando. De que maneira? Da maneira que eu posso, da maneira que eu consigo, da maneira que exatamente me deixa feliz. Porque não adianta eu dar todo o meu dinheiro na igreja e ficar triste porque eu não consegui depois pagar as contas. Porque não pensa que Deus vai vir pagar suas contas, não. Quem paga suas contas é você e do suor do seu trabalho. E quem sustenta a sua igreja é você e do suor do seu trabalho. Mas de maneira voluntária, de maneira tranquila. Se eu posso dar, ok, Deus ficou feliz. Se eu não posso dar, ok, Deus ficou feliz, porque Deus se alegra num coração que é alegre também. Deus se alegra com a tua alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos entender que em relação a dízimo e oferta, tudo vira oferta. Tudo vira oferta. Eu não sou obrigado. Eu oferto aquilo que eu posso, aquilo que eu quero, da maneira que eu entendo. E não há pastor nenhum nessa terra que vai me obrigar a fazer aquilo que eu não quero. É assim que eu entendo, é assim que eu estou te falando. E olha, eu posso te dizer uma coisa: não se preocupa, porque Deus não vai ficar nervoso com você, não. Deus vai ficar nervoso com você se você não escutar a voz dele em relação ao pecado. Ele vai ficar nervoso com você. Por quê? Ele vai ficar nervoso com você porque você está se estragando por causa do pecado. Agora, Deus não olha para você quando você entra na igreja, você diz assim, olha, Deus olha e fala, não, ele foi lá, comprou uma roupinha da moda, ele fez isso, mas aquele não deu nada. Não, Deus não tem esse problema. Isso é coisa de homem. Isso é coisa de homem. Então essa obrigatoriedade toda de dizimar, de fazer carnezinho, de fazer isso, fazer aquilo, isso vem de homens que criaram impérios e agora tem que sustentar seus impérios. Ele criou o império dele, ele que se vire, ele que se vire para pagar. Não sou eu que vou pagar a conta dele. Não é você que vai pagar a conta dele. Então está na hora de acordar para isso, meu irmão. Lá no nosso site a gente tem um texto lá, criado sobre dízimo e oferta versus Bíblia. Ou seja, o que nós falamos sobre o dízimo e oferta está todinho embasado na Bíblia. E não há nada que eu faça para a igreja que não esteja embasado na Bíblia. O que nós precisamos entender, meu querido irmão, minha querida irmã, é que Jesus nos libertou e Ele nos propõe um caminho. E esse caminho não tem preço, porque Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Não é nós que temos que pagar. Então o que eu dou na igreja não me retorna nada. Quer dizer, me retorna em alegria, me retorna em satisfação. Mas Deus não faz barganha com o homem. Se você der 1.000, eu vou te dar 10.000. Sabe por quê? E eu acredito que Deus pode sim te abençoar, até com dinheiro. Se Ele propor no coração dele e se Ele quiser. Assim como eu tenho a mesma liberdade de propor no meu coração e se eu quiser. Então esses papos aí de que, olha, você tem que fazer, porque senão Deus não vai te abençoar. Para, isso é tudo balela, isso é tudo bobagem. Você tem que fazer com o teu coração, você tem que fazer com a tua vontade, se você pode. Em primeiro lugar, antes de você ofertar na igreja, lembre-se, em primeiro lugar você tem algumas regras para cumprir. Primeira regra, qual a primeira igreja? Sua família, você tem que pagar suas contas, você tem que fazer com que sua família viva bem. Segunda regra, você, de tudo que você te dá, você tem que pagar seus impostos. Você tem que pagar suas contas e os seus impostos, não dever nada ao fisco. Você tem que ser honesto. Outra coisa, para você ofertar na igreja, você não pode ter nada contra ninguém. Se alguém tiver alguma coisa contra você, você tem, a Bíblia diz isso, você tem que, antes de fazer sua oferta, ir lá ter com esse irmão, com essa irmã. Então você não pode ter
intriga, briguinha, você não pode estar devendo nada para ninguém. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Não é só líderes que são picaretas, safados, sem vergonha, não. Tem muito crente dentro da igreja que é safado, sem vergonha. Que está devendo para Deus e para todo mundo aí. E na hora de pagar, vou falar, viu? É liso, mas é liso que eu vou te falar. Depois chega lá na igreja, parece um santinho. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o cara não passa de um picareta, tá devendo para todo mundo, tá dando mau testemunho, tem a língua solta, faz tudo errado. Depois acha que o dízimo e a oferta vai consertar tudo errado que ele fez. Então, o povo está errando por falta de conhecimento, não lê Bíblia, Deus não é brincadeira. Os caras que estão brincando com Deus, estão fazendo essas coisas, o dia deles chega. Tá certo? O dia dele chega. De alguma maneira vai chegar. Então, eu falo para você e falo totalmente em paz com Deus. Eu quero dizer para você, eu tinha tantos textos para ler aqui, mas Deus mudou tudo, tá? Então começa com esse texto base lá em Atos 19, onde Demétrio fala, pô, se o pastor Luciano continuar pregando desse jeito, aí ele vai acabar com o nosso negócio. Precisamos acabar com o pastor Luciano. Da mesma maneira que fizeram com o Paulo. E da mesma maneira que as coisas vêm acontecendo. Hoje tem crente ameaçando crente de morte. Nossa, a gente ouve cada absurdo, cada bobagem, cada besteira que, olha, tá difícil conviver. Não é com Deus, nem com o Evangelho. Porque Deus e o Evangelho não tem problema nenhum. A palavra de Deus não tem problema nenhum. Deus não tem problema nenhum. O que tem problema é aqueles que se juntam em nome de Deus, aqueles que se reúnem em nome de Deus. Eu vou falar uma coisa, viu? Num grupinho de oração tem gente já orando contra o irmão, já fazendo... Olha, o negócio tá difícil. Então, em relação ao dízimo e oferta, fica tranquilo. Faz aquilo que você pode. Faz aquilo que você consegue, faça de coração aquilo que você pode ajudar a sua igreja. Mas, meu irmão, se você está nesse cativeiro de obrigação, pula fora, sai fora. Porque você está vivendo uma mentira do diabo e você não está acordando para essa mentira. Quem que é o pai da mentira? Não é o diabo. Ele está mentindo na sua cara e você está deixando. Então sai fora disso, em nome de Jesus. Eu queria falar tantas coisas, discorrer em tantos textos, talvez numa próxima oportunidade, mas você pode entrar lá na nossa página e você vai ver esse texto. Dízimos e ofertas versus Bíblia. Procure esse texto lá, vai lá, coloca e você vai ver esse texto aí, esse texto vai te esclarecer tudo. Medita naquele texto, porque é só texto bíblico que está lá. Alguns pensamentos que estão lá foram lições tiradas desses textos bíblicos. Porque Bíblia, meu irmão, aprenda isso, você tem que tirar lições dela. Para quê? Para você viver bem com Deus, mas principalmente com você mesmo. Você não tem que ter medo de Deus, você tem que ter respeito, você tem que ter amor por Deus, você tem que andar com Deus de forma livre. Ele quer amizade com você. Ele não vai te cobrar não se você não pode dar o dízimo. Ele não vai te cobrar se você não pode dar uma oferta. Mas não se esqueça que a igreja precisa da sua oferta. Que precisa, porque senão ela não sobrevive, ela fecha. Amém? Então fica isso no seu coração. É o que eu gostaria de ter falado. Talvez os vídeos não podem ser muito compridos, porque hoje ninguém lê Bíblia, não tem tempo para ler Bíblia, e se o vídeo for comprido, ninguém assiste. Tem gente que começa a ouvir um vídeo e de repente já para, não quer ouvir. Aí fica com dúvida, chega lá, fica aprisionado dentro da igreja, fazendo tudo que o cara lá de cima, não é o Deus, é o cara lá de cima do púlpito, fica falando e fica prisioneiro a tudo isso. Né? Deus não é um Deus de confusão. E Ele te amou de tal forma que Ele deu Jesus Cristo.
Ele ofertou a você, Ele te deu de graça. Não seja você que fique preso a homens, fazendo por obrigação. Para com isso, está errado. O que está correto é: faça de coração tudo que você for fazer. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Até para ir à igreja você tem que ter alegria. Faça tudo com alegria, faça aquilo que você propõe no seu coração, siga Abraão, siga Jacó, siga os exemplos da Bíblia, né? Fale com Deus e esteja em paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma boa noite e espero ter podido te ajudar em alguma coisa. Amém.